volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil através da América TV, a TV da família. O diretor chegou aqui no estúdio e falou assim: troque de camisa, que essa camisa tá muito feia, tá apertada, tá bonita a cor, mas tá apertada. Nós estamos ao vivo, tá? 2h33. Agora nós vamos ao vivo em link a Piracaia, interior de São Paulo, conversar com meu querido amigo, irmão, empresário, Luiz Camargo. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a toda a equipe de produção e boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer estar novamente aqui falando dos assuntos do cotidiano com a voz do povo para o povo. É isso mesmo, viu, Luiz? E hoje nós temos muitas perguntas dos nossos telespectadores que enviaram para você. Então a gente, sem titubear, vamos com a primeira na tela. Prezado Luiz, estamos entrando no 4º mês da gestão Lula, 100 dias de governo ou de desgoverno. Como você enxerga o que ele prometeu na campanha com o que de fato ele tem feito? Tem havido progresso no social? Quem pergunta é de Djalma Mendes, de Curitiba, Paraná. Boa tarde, Djalma. Eu, como todo brasileiro, também estou na expectativa, confiando no presidente eleito que vai trabalhar para o povo brasileiro. Eu não considero um desgoverno. Eu acho que tem produzido muito pouco daquilo que havia prometido. Ele não conseguiu atingir 30% do que ele prometeu nos primeiros 100 dias. É muito pouco. Obviamente que não vamos esquecer de todos os problemas herdados do governo anterior. Toda a terra arrasada, sabe? Então, o que eu vejo hoje, ele foca muito no social, na política, olhando as pessoas. Só que, com a economia em frangalhos, do jeito que está a economia, é impossível fazer alguma coisa pelo social. Porque sem dinheiro não se faz nada, entendeu? Tem muito descaminho, acho que o principal problema, ainda ele não conseguiu ainda fechar a torneira, muito desperdício, muitos problemas, que está demandando um trabalho muito maior do que ele imaginava. Então, ainda continuo acreditando nele, ainda continuo achando que ele vai dar certo, que ele vai priorizar o cidadão brasileiro e colocar a economia nos trilhos. Isso é o que mais me preocupa. Eu vejo com bons olhos o trabalho do ministro da Economia. O ministro Haddad tem feito algumas coisas bem relevantes, mas aqui eu quero ressaltar, e o eleitor, o cidadão brasileiro que vota, tem que prestar atenção. Olha o papel do nosso Congresso. Nosso Congresso não está fazendo a parte dele. Apesar de todo o atrapalho que o Judiciário causa, o Congresso não tem ajudado o presidente a fazer as coisas acontecerem. Então, o que precisa fazer? A gente está aqui para criticar, mas também tem que falar a verdade. E esta é a minha opinião. O Congresso tem mais atrapalhado do que ajudado. São algumas decisões que têm que ser tomadas, que estão protelando e deixando de lado e não fazem nada. E acho que tem que ser cobrado como tal. Porque eles ganham muito dinheiro e ganham muito bem, têm muitas benesses para poder estar trabalhando lá e não estão fazendo. Então tem todo um cenário de crise mundial, guerra, isso e aquilo. E eu acho que é a hora que o presidente focar mais internamente, não querer resolver problema lá de fora, problema da Europa, guerra, que ele não tem nada a ver para isso. Eu ouso até dizer, ele não tem competência para se meter nos problemas externos. Resolve os problemas do nosso país, que está de bom tamanho. Resolve o problema do povo brasileiro. O que acontece lá na Rússia, lá na Ucrânia, não é problema nosso. Então não vamos se meter onde nós somos chamados e não precisamos estar. Então vamos olhar internamente, fazer política interna, resolver o problema aqui, para depois ir para fora resolver outros problemas. Mas continuo confiando nele e achando que ele vai priorizar o povo brasileiro. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, o metrô de São Paulo é sem dúvida um dos melhores do mundo, se não for o melhor. É limpo, organizado e moderno. No entanto, tem havido falhas que nunca se viu. O que está acontecendo? Quem pergunta é Bruna Marques, de Santos, São Paulo. Boa tarde, Bruna. Sem dúvida alguma, nós temos o segundo melhor metrô do mundo, entendeu? Um metrô moderno, mas o que acontece? São gestores, pessoas, entendeu? E quando
o governo do estado começou a terceirizar a Via Mobilidade, essas linhas terceirizadas, é uma piada. Quando começou a terceirizar a manutenção do metrô, virou piada, é isso aí. Gastando dinheiro público sem fiscalizar. O metrô é altamente rentável, hoje dá prejuízo ao metrô. Por quê? Não está sendo bem feita a gestão. Então estão deixando de fazer o essencial, o básico do dia a dia. E isso é muito preocupante. Nós já sabemos que tem equipamentos rodando em São Paulo que já não tem mais um condutor, não tem mais um operador. É tudo por controle. Isso é muito preocupante. Quando se deixa de fazer a manutenção, algo pode dar errado. E quando algo dá errado, são vidas, pessoas que estão ali. E com isso não se brinca. Tem que dar total segurança. Agora, o grande problema no metrô de São Paulo é a terceirização de serviços, que não tem sido cobrado com eficiência. As pessoas recebem e não entregam e está tudo certo. Paga uma comissão para um aqui, um cala a boca para outro lá, e assim vai. Então, tem que o Ministério Público entrar e pedir uma revisão desses contratos e ver a qualidade do serviço que está sendo entregue. Porque quem perde com isso é o cidadão, é o contribuinte, o cara que paga os seus impostos e paga um preço alto. Com o metrô atrasa, você chega atrasado no seu trabalho, chega atrasado nos seus compromissos, no médico, nos hospitais, e isso, se perdeu o tempo. Não tem como mensurar qual o prejuízo que você teve, qual a dificuldade que você vai enfrentar. A gente sabe de muitas pessoas que perdem o seu emprego por uns constantes atrasos do transporte público em São Paulo. Não só o metrô, como os trens também. É a mesma coisa. Tudo assim, terceirizado e ficando pior o serviço cada vez mais. Que seria o contrário. A iniciativa privada tinha obrigação de fazer melhor que o Estado. E estava sendo pior. Mas estava recebendo melhor. 0 operadora 11 983 84 14 66. Pergunta na tela. Boa tarde. As últimas reportagens sobre o centro de São Paulo são assustadoras. Pessoas sendo assaltadas, comércios invadidos e fechando. E uma nova droga terrível chegando. Onde vamos parar? Quem pergunta é Antônio Correia, de Salvador, Bahia. Um beijo para a Bahia. Boa tarde, Antônio. Prazer estar falando com a Bahia. Mas já comentamos no passado esse problema do centro de São Paulo. O que falta para se resolver o problema no centro de São Paulo é vontade política. É vergonha na cara dos nossos gestores. Porque resolver aquilo lá não dá voto para ninguém. Então, a hora que tiver vontade política em resolver o problema, está resolvido. E esse é um problema que não é exclusivo do centro de São Paulo. As outras grandes metrópoles do Brasil estão caminhando para o mesmo problema. Que só estamos transferindo, tirando de um lugar e levando para outro. Enquanto o governo do Estado, a Secretaria de Segurança, não chegar com o trabalho contundente, com o apoio do senhor prefeito municipal, nada vai acontecer. Porque pode ter certeza, tudo o que acontece, esse tráfico, a Cracolândia, esses assaltos, entendeu? É tudo financiado por alguém. Alguém que pagou a campanha de um vereador, de um prefeito, de um governador, de um deputado. E por isso falta vontade política. E o problema vai ser empurrado anos após anos. Espero muito que o governador Tarcísio, pela formação dele, ele vai lá e resolva. Agora, para resolver isso, é desagradar muita gente. Desde da Alesp, os deputados estaduais, os vereadores, o senhor prefeito, e mais algumas lideranças que não têm interesse que resolva isso. E aqui fica mais uma vez o secretário de Segurança Pública, que venha a público, que fale quais as medidas que o governador pediu, o que a Prefeitura de São Paulo tem feito. Ele pode falar melhor que ninguém sobre como resolver esse problema. Porque a Secretaria de Segurança sabe o que tem que fazer. Agora, se não tiver o apoio do Ministério Público, do senhor governador, nada vai acontecer. Vai continuar isso aí, degradando o centro de São Paulo, o comércio pagando um alto preço e as pessoas, os turistas e os moradores de São Paulo, não podendo viver. Que é uma vergonha você ser um assalto por minuto. A todo momento, fora as mortes, que não é falado, muita coisa não é divulgada, porque o governo e a prefeitura não têm interesse em divulgar certas notícias. Mas é o que acontece hoje, uma vergonha e a falta de vontade política para resolver. Operadora 11 983 84 14 66, pergunta na tela. Luiz,
É sabido que imensas quantidades de medicamentos de todos os tipos se perderam anualmente nos depósitos do governo no Brasil por data de validade. Isso é como se fosse dinheiro queimado, resultando em pacientes não atendidos, incompetência dos agentes ou algo intencional. Quem pergunta é a Samanta Ribeiro, de Lavras, Minas Gerais. Um beijo para Lavras, Minas Gerais, viu? Boa tarde, Samanta. Isso se chama incompetência, desonestidade. Ou traduzido melhor, roubo. Ladrões que se passavam por gestores de alguns departamentos do serviço público. Que essas pessoas receberam para comprar aquilo que não precisavam, para comprar muito além da quantidade necessária. E agora isso virou lixo. E enquanto não se resolve isso, por quê? Falta vontade. Não interessa politicamente resolver. Porque se o Ministério Público quiser ir lá, ele vai prender o ministro da Saúde, o secretário da Saúde, o gestor desse depósito, quem comprou, quem fez as licitações de comprou. Ele vai prender quem recebeu propina para acontecer tudo isso. Mas é o lesa pátria, lesando o povo brasileiro o tempo todo. E nada é feito. Não tem interesse. Entendeu? Enquanto estiver havendo indicações para o Ministério Público, os juízes, os desembargadores sendo indicados lá para fazer um jogo político, nada se resolve. E quem se lasca é o povo brasileiro. Que se vai no hospital e não tem remédio. Agora você vê lá jogando o medicamento que falta no hospital, você joga no lixo. A culpa é de quem? De quem está à frente. E quem está acima. O presidente atual, o presidente anterior e os anteriores estão todos corresponsáveis. Porque eles determinaram. Eles colocaram ministros e ministros colocaram gestores. Todos deveriam ir para a cadeia e pagar. Não prenderam o ex-presidente aí por fazer alguns cambalaches com a construtora? Por que não prende agora por desmando com o dinheiro com o gasto do remédio? E outras coisas. Isso é o que a gente sabe, que deve acontecer muito mais em outros ministérios, em outros depósitos. Esse veio à tona agora. Luiz, só fazendo um adendo, porque senão parece que tem a ver com o presidente Lula, né? E não tem. Esses medicamentos eles foram queimados, incinerados no depósito de Guarulhos em função da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Não tem a ver com compras de medicamentos nessa gestão de praticamente 4 meses do presidente Lula. Né? O que cabe ao ministro da Saúde, ao presidente Lula, ao governo do Estado, né, e ao governo federal é tomar as medidas cabíveis, uma CPI, se for o caso, instaurar uma CPI e punir quem for culpado. Mas a gente sabe que no nosso país, infelizmente, quem tem costas quentes, quem tem contatos em Brasília, dificilmente fica muito tempo na cadeia, se é que vai para a cadeia. Essa é a verdade. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma pergunta na tela. Luiz, mais um escândalo na cidade. Esgotos entupidos por resíduos de construções não encaminhados corretamente. O que uma construtora desse tipo merece? Quem pergunta é a Lourdes Silva, de Pindamonhangaba, São Paulo. Boa tarde, Lourdes. A gente tem visto esse tipo de matéria constantemente em vários locais do Brasil. E aí, o que eu vejo? As prefeituras, entendeu? Também não fazem o papel delas, que é o mínimo, é simples. O prefeito não consegue cuidar da sua cidade. As prefeituras estão cheias de fiscais, mas fiscais para recolher propina, não para fazer o trabalho dele, que é fiscalizar. Tá? Esta é a minha opinião. Eu quero deixar bem claro, esta é a opinião de Luiz. Entendeu? Fiscais recolhem propina, não fiscalizam nada. Porque eu quero ver qual a construtora que foi punida. É um monte de irregularidades. Sabe? O tempo todo criando problema no meio ambiente, construções irregulares, pagando, subornando para ter um alvará, ter um habite dos seus empreendimentos, construindo onde não pode, e os prefeitos fazendo o quê? Recebendo um para ficar quieto,
um cala-boca o tempo todo. E olha, isso é um cala-bocas grandes, que você compra iates, compra mansões, entendeu? Viaja o mundo todo, entendeu? E não faz o que tem que fazer aqui pela sua cidade. Então, o que a gente vê? Em vários locais está acontecendo isso. Enquanto não penalizar, enquanto não tiver uma ação contundente, caçar a licença de uma construtora, ninguém vai parar de fazer isso. Ninguém vai designar. E todo o resíduo de construtora, se eles quiserem, é 100% reutilizável. A construtora não gera resíduos. Se ela quiser reutilizar tudo que sobra lá, ela consegue reciclar, mas não há interesse. O interesse é zero. Agora, a maior culpa é das prefeituras e dos prefeitos que não fazem os fiscais trabalhar. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que nesse quadrilátero que a gente está aqui, da Capote Valente, tem muitas construções, caberia a prefeitura, né, e a sua secretária, melhor dizendo, do meio ambiente, inclusive dar uma voltinha aqui nos arredores, que vão perceber que tem muita construtora descartando água suja com cimento, com outros resíduos, todos na calçada. É só dar uma olhadinha. Eu venho cedo para a emissora, eu fico vendo aqui, será que sou eu que enxergo isso? Né? E olha que aqui nós estamos do lado de pessoas muito poderosas, né? Que mandam, inclusive, na política do Estado. Então, fica a dica para quem não sabe, dá uma voltinha aqui perto da Capote Valente, que vocês vão ver várias construções que tem por aqui que estão designando o resíduo da construção nos bueiros. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma pergunta na tela. Boa tarde. Parece que Lula está querendo intervir na guerra entre Rússia e Ucrânia. Você acha que o presidente tem experiência suficiente para intervir na política internacional sem causar sérios desequilíbrios? Quem pergunta é Elza Ramos, de Manaus, Amazônia. Boa tarde, Elza. Minha visão, minha opinião, eu acho que o presidente Lula está muito mal assessorado. Acho que o ministro de política externa dele não sabe nem o que está fazendo lá. Porque o staff do presidente criar uma agenda dele, uma agenda que ele está se metendo onde não deve. Estamos cheios de problemas aqui. Está indo na contramão da história. Deixando aqui nosso aliado histórico, que é o pessoal aqui da América, para ir se aliar com China, com Rússia. O que a gente pode esperar? Coreia do Norte mais? Então é a contramão da história. A Ucrânia tem um problema, que a ONU é o órgão competente para resolver, não é o governo brasileiro. Nós estamos cheios de problema aqui, ó. Estamos indo na contramão. Agora isso, o Ministério de Relações Exteriores, que é incapacitado, não sabe o que está fazendo lá. Cria uma agenda louca para o presidente. O presidente, ele tem uma equipe que prepara tudo para ele, que não tem como ele querer saber de todos os problemas e resolver todos. É a equipe, é o staff dele que está falhando e feio na política externa. Presidente, fica a dica. Primeiro resolve os problemas internos do nosso país. Resolve a política interna, depois vamos olhar para fora. Nesse momento não podemos. Nesse momento temos que se aliar a quem pode ajudar o nosso país. E não é o chinês que vai ajudar, não é o russo que vai ajudar. Pelo contrário, já estão atrapalhando o nosso país. Pode ter certeza disso. Esse é um problema da ONU, que nós não temos nada a ver com isso. Então, já temos problemas suficientes. Não precisamos importar mais problemas. Inclusive, a chanceler da Casa Branca, ela pegou e rebateu as colocações do presidente Lula, né, querendo abrir um comitê de paz e tudo mais. Né? Eu acho que está na hora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a câmera não está apontada para mim aqui, por favor. Eu queria mandar um recado para o presidente, para todo o staff dele, que eu acho importante nessa tarde, ao invés do presidente Lula pegar e se preocupar com a guerra da Ucrânia, enfim, e assim por diante, deveria se preocupar com a guerra que acontece no Brasil, de pessoas que são todos os dias ceifadas por conta das drogas. Isso é o mais importante. O presidente deveria se preocupar com as cracolândias que estão espalhadas pelo nosso país e que faz com que a gente fique aterrorizado de andar com um celular, com uma bolsa e assim por diante. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem todo um staff de segurança para acompanhá-lo, ele, a Janja e sua comitiva. Mas a população pobre, a quem ele sempre defende, não tem essa possibilidade.
né? Não tem a possibilidade de vencer a guerra da fome nesse momento. Então, deveria pegar e se recolher, se preocupar em fazer a sua política na sua casa, que é o Brasil, para depois querer pagar de gostoso, de bonitinho em outros países, na Europa e assim por diante. Vamos cuidar daquele problema da nossa casa, que é o mais importante hoje, presidente. Não adianta você pegar e querer fazer política internacional, querendo bancar o bom samaritano, o sabonete, que você vai criar, inclusive, uma guerra comercial entre o Brasil, os Estados Unidos e outros países. Pense nisso direitinho. Eu acredito sim nas suas falas, acredito numa série de coisas que você propôs para a população mais pobre, porque eu viajo pelo Brasil, pelo menos viajava antes, hoje não tenho mais tempo, mas sobretudo de entender o que é realmente o agreste, o que é a pobreza, o que é as pessoas comendo calango, o que é as pessoas tendo que pegar e fazer comida com restos de madeira e assim por diante, porque não tem um fogão, não tem um botijão de gás, e muitas pessoas que estão lá no agreste, do agreste lá na seca, não têm acesso ao Bolsa Família, porque muitas prefeituras desviam o dinheiro na hora de cadastrar as pessoas. Deveria fazer uma peneira, deveria cuidar daquilo que te colocou para ser o presidente novamente, apesar de todos os percalços que vem na sua história. Então, já que você talvez seja o seu último mandato, faça ele bonito para que você fique na história de uma outra maneira bonito, não querendo fazer bonito de uma maneira internacional, porque isso não vai resolver nada. Pode ter certeza, você vai causar uma crise econômica ainda interna para o Brasil. Voltamos com o Luiz, direto de Piracaia, interior de São Paulo. Vamos com mais uma pergunta. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Luiz, boa tarde. Você acha que o Brasil vai sofrer retaliações dos Estados Unidos pela viagem de Lula à China? E você não acha que o Brasil tem que voltar mais para si mesmo, visando corrigir as mazelas internas do que se preocupar com briga de gigantes no exterior? Quem pergunta é Marcos Paulo de Palmas, Tocantins. Obrigado, Marcos, pela pergunta, porque vai de encontro. Eu garanto que eu não li as perguntas nenhuma aqui. Eu nem leio, para ser bem sincero para vocês, para ficar bem natural. Marcos, boa tarde. Sem dúvida alguma, já estamos sofrendo retaliações. Não é que vai, já estamos sofrendo. Sem dúvida alguma. O Ministério das Relações Exteriores foi mexer no assunto que não precisava. Então, sem dúvida, o presidente tem muito o que fazer internamente. Nós temos vários problemas para resolver aqui. A nossa indústria está parada, nosso comércio está parado, a inflação está sem controle. É um absurdo. Só um exemplo, presidente, resolve o juro do cartão de crédito. É uma vergonha o roubo que as operadoras de cartão de crédito promovem no Brasil com o aval do governo federal. Resolva isso, presidente. Cobre no Congresso trabalho. Mostre para o eleitor, para o cidadão brasileiro, que o Congresso está atrapalhando sua vida. Esqueça a Rússia e a Ucrânia. Esqueça a China. Presidente, o senhor recuou no imposto da importação de $50. Isso é um tiro no pé, presidente. Os chineses estão passando a perna no Brasil e dando risada na nossa cara. E o senhor vai lá, com toda a ponta, proíbe a importação e agora o senhor volta atrás. Então, a quem interessa isso? Já rolou um jabazão aí para alguns ministérios, para a Receita, para alguns determinados aí, veio os dólares do chinês aí para resolver isso. O senhor está matando a indústria nacional. O senhor está causando desemprego. É a arrecadação do imposto aqui no mercado aqui interno que não acontece. Então chega de olhar lá para fora. Olha aqui o trabalhador brasileiro, o cidadão brasileiro, que está sem emprego, vivendo de miséria na Bolsa Família, que é a única coisa que resta para ele. A indústria nacional, todo dia fecha empresas por falta de quê? Falta de movimento no mercado interno. O cidadão brasileiro não tem como comprar. Agora, qual é o interesse de já fazer importação de $50? A gente sabendo que a gente está sendo usado para isso. O cara compra $500 lá, vem 10 remessas de 50. E a Receita não vê. Não tem um sistema, um programinha da Receita para barrar isso. Não tem o interesse, não tem a vontade de querer fazer. Porque alguém lá já foi molhado a mão para deixar passar. Então, senhor presidente, está aqui uma grande oportunidade de virar a página, esquecer seu passado e daí fazer história agora. Olhar para o povo brasileiro. É só o que interessa.
é aqui dentro do Brasil. É o empresário, é o trabalhador, é o pai de família, a mãe de família, é as nossas crianças, nossos velhinhos, que estão na dependência de uma política justa, séria e honesta. Chega no hospital, não tem atendimento, não tem médico. Tem um médico, não tem o remédio. Precisa de internamento, não tem acomodação. Pessoas passando fome, pessoas sem luz, sem água, esgoto a céu aberto, as cracolândias, o tráfico, o narcotráfico, uma vergonha. Os juros, para onde o senhor olha tem problema. Para onde o senhor olha tem problema. Os garimpeiros que exploram os Yanomami junto com toda aquela cambada de pessoas locais ali que termina explorando. E lá em Brasília também, porque essa história dos Yanomamis foi só um tempo, vocês já perceberam? Foi só um tempo que ficou na mídia, agora já esqueceram de novo lá a questão do garimpo ilegal, né? E todos aqueles que estavam envolvidos na compra do ouro, né, a nossa riqueza brasileira, vocês sabem de alguém que foi punido? E eu não estou sabendo de nenhum desses empresários, aliás, desses multimilionários empresários, né? Essa que é a verdade. Essa é a tristeza do nosso país. Então está na hora do presidente Lula parar de ficar querendo fazer a política da boa vizinhança ou querendo fazer alguma coisa para ficar para a história como um apaziguador de guerra, porque não tem este poder, não tem esse cacife. Vai cuidar do nosso país, que nós estamos precisando de você, à frente das mazelas que nós temos, e são muitas, deixadas inclusive na sua gestão retrasada. Essa que é a verdade. Quero agradecer demais a presença do meu querido amigo e irmão, o empresário Luiz Camargo, que sempre está em nossos programas aqui com os assuntos do cotidiano, com uma linguagem do povo para o povo. Você pode seguir ele nas redes sociais, tem recortes dessas falas. Sugiro que a sua equipe, Luiz, fracione as falas suas de hoje, viu? E coloque nas suas redes sociais. Luiz Camargo, _oficial. Luiz Camargo, _oficial. Um bom feriado para você, Luiz. A gente se vê na segunda-feira ao vivo, em link. Obrigado mesmo. Fábio, é um prazer estar aqui novamente. Só quero ressaltar que hoje é dia 19 de abril, dia dos povos indígenas do Brasil. Dia de São Expedito, do Santo Expedito, aniversário de Roberto Carlos, né? Enfim, um dia muito bom. Mas o Santo Expedito já está. Agora, os índios estão jogados à própria sorte no Brasil todo. E não é só lá. Norte e Nordeste, é no Brasil todo. Sem dúvida. Então, vamos olhar, e são gente como nós, entendeu? Então, vamos olhar com carinho, vamos lembrar, não é só hoje, é o ano todo, todos os dias, tá? Fábio, um ótimo final de semana para você, um ótimo feriado, tá? Fica com Deus, a toda a equipe de produção nossa, todos aqueles que nos assistiram, vamos ressaltar novamente, vamos tomar a vacina, cuida dos velhinhos, das nossas crianças, e fazer a nossa parte que é preservar a vida. Fique com Deus e até segunda-feira. Valeu, Luiz Camargo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dito e Feito. Até já.